dessas três partes, eu já estou a condicionar a minha inteligência, a minha capacidade de agir da melhor maneira possível. Melhor maneira possível significa eu usei a minha inteligência ao meu máximo nível em todas as três partes da ação, que é, eu pensei bem, eu refleti, escolhi agir com a melhor intenção e motivação, eu fiz o ato com as minhas melhores habilidades e competências, com o meu maior esforço possível, para alcançar o melhor resultado imaginável para mim, neste momento, com as ferramentas que eu tenho. Agora, voltando ao tema da liberdade, nós falamos muito hoje em dia da liberdade como sendo um direito humano, não é? Porque nós temos muitos sistemas de controle, governos, leis, regras, o dinheiro, muitas coisas que condicionam as pessoas e controlam de certo modo, também liberam de certo modo, não é? Mas pensamos sobre a liberdade como um direito. Eu não concordo com isso. Eu não gosto de falar sobre a liberdade em termos de direitos legais ou não. A liberdade é algo muito mais profundo do que isso. A liberdade não é um direito, a liberdade é a nossa essência. Porque nós somos partes de Deus. É isso que minha crença me ensina. É isso que minha tradição me ensina. No Bhagavad Gita, Krishna fala que todas as almas, nós todos somos almas para além deste corpo físico, cada uma dessas almas é uma parte de Deus, que possui a mesma essência dele. Então nós temos uma essência divina dentro de nós. E quando eu digo divina, temos que qualificar isso, temos que definir o que isso significa. Divino no sentido de temos que entender ao máximo que nós podemos entender a natureza de Deus, porque quando nós entendemos a natureza dele, nós entendemos a nossa natureza, porque nós somos partes da mesma essência, não iguais, mas partes, e a parte contém a mesma essência do que o completo, o todo. Então sim, Deus é um ser livre. Deus não tem limitações. Ok? Então se Deus é um ser livre, nós também somos seres livres, na nossa essência. Mas Deus não é só um ser livre. Ele é um ser livre, mas também um ser inteligente. Então nós também somos inteligentes, na nossa essência. Aqui fora não tanto, mas lá dentro, em algum lugar, temos uma inteligência inerente. Terceiro ponto, Deus é feliz. Eu não gosto da palavra felicidade ou feliz, eu acho que é uma palavra básica. Em inglês a gente diria que Deus é blissful, e a gente tenta traduzir blissful para português e torna uma coisa horrível. A gente chama de bem-aventurança. Já ouviram bem-aventurança? Para mim é uma expressão horrível, não tem nada a ver, mas pronto, bem-aventurança, que seja isso então. Então Deus, a sua experiência constante é essa, não é uma felicidade normal do dia a dia, com coisas temporárias, não, é uma coisa que faz parte do ser dele constantemente. Então isso também é a nossa essência. Deus é justo, significa que nós também somos da nossa essência. Agora, imagina, aqui está o problema com a liberdade, como eu encaro a liberdade no nosso dia a dia, na nossa vida normal. As pessoas lutam tanto pela liberdade, para depois, assim que conseguem alguma liberdade, abusarem dessa liberdade ao ponto para causar danos a outras pessoas, consequências negativas a outras pessoas, e depois diz, mas eu só estou expressando a minha liberdade. Quem é você para dizer que eu não posso fazer? Isto é o meu direito de liberdade. Mas você não tem direito de manifestar uma parte da sua essência. Você tem que manifestar a sua essência por completo. Então você tem que entender como cada parte funciona com as outras partes, porque Deus não é só livre. Ele não é livre e irresponsável. Ele é livre e inteligente e justo. Então ele vai usar essa liberdade de um modo inteligente que não vai prejudicar. Mas nós vamos usar a nossa pouca liberdade que nós temos
Às vezes com inteligência, outras vezes sem inteligência, às vezes com resultados positivos, às vezes com resultados horríveis. E se alguém criticar, você vai dizer: você não pode me controlar, eu sou um ser livre. Não, você não é só um ser livre. E essa liberdade não te foi concedida sem outros elementos também. Quando nós falamos da ética, dentro do Unismo nós temos um sistema, e eu normalmente simplifico o sistema. A versão simplificada é: nós temos 12 pilares, 12 qualidades ou 12 princípios que cada um tem que viver, tem que tentar desenvolver. Essa é a versão simples, os 12 princípios. Okay? Tem uma outra versão mais complexa, que são 30 valores que nós temos que encarnar nesta vida. Mas não vamos falar sobre 30, nem vamos falar sobre 12. É demais. Passo a passo, vamos falar sobre 2 ou 3. Para começar esse processo de criar coerência no nosso ser. Porque nós não somos seres coerentes. Nós somos seres fragmentados. Temos partes diferentes em conflito interno. Temos uma mente em conflito com o nosso coração. Temos a nossa inteligência em conflito com os nossos desejos. Temos os nossos sonhos em conflito com as nossas capacidades. Não é? Então temos tantos conflitos internos, não existe harmonia nem coerência. E quem é que está certo? Quem é que está errado? E cada pessoa inventa uma hierarquia interna para se organizar, e normalmente mais espiritual você é, mais você vai dizer: coração acima da mente. O meu coração diz é sempre mais importante do que a minha mente me diz. Isso está errado. Mas o oposto também está errado. Não é mente acima do coração, nem coração acima da mente. É mente e coração alinhados, coerentes. E o trabalho que tem que ser feito para alinhar o seu ser, aí é que está a inconveniência da espiritualidade. Porque para chegar a esse ponto, você começa a entender um ponto fundamental da liberdade espiritual, que é, afinal, a liberdade não é só a capacidade de fazer o que eu quero quando eu quero. É a capacidade de não fazer o que eu não quero fazer também. Entendem o que eu estou a dizer? Eu tenho uma visão, eu quero concretizar. Onde está o meu obstáculo? Dinheiro? Então vou buscar o dinheiro. Agora eu tenho dinheiro. Onde está o próximo obstáculo? E assim a gente orienta a nossa vida, procurando solucionar os obstáculos daquilo que a gente quer concretizar. Ok, perfeito. Você agora resolveu metade, um lado da moeda, que é, você já não tem obstáculos para fazer o que você quer fazer. Agora me diga, e as várias coisas que você não quer fazer? Vou te dar um exemplo que todo mundo tem em comum. Você tem pensamentos que você gostaria de não ter? Tem uma única pessoa nesta sala hoje que pode me dizer que nunca tem pensamentos que não quer ter? Não é que podem evitar ou não. Eu não estou questionando a sua capacidade disso. Eu estou questionando a sua vontade de querer certos pensamentos, ou certos hábitos, ou padrões de comportamento, ou certas emoções que vocês sentem de vez em quando. Eu gostaria de não sentir inveja. Mas é só por querer que eu deixo de sentir? É só por ter a intenção de não sentir inveja que eu deixo de sentir inveja? Se fosse tão fácil, éramos todos santos. Então, me diga, eu posso ser uma pessoa trilionária, com 0 obstáculos na minha vida para fazer o que eu quero fazer, e você acha que eu ainda posso olhar no espelho e dizer: eu sou uma pessoa livre? Sem qualquer lei a me proibir de fazer qualquer coisa, sem qualquer obstáculo material, e eu sou uma pessoa livre? Se eu não consigo controlar o meu próprio ser, então não, eu não sou uma pessoa livre. Eu sou escravo de alguma coisa. A questão é do quê? O que está me controlando?
E na maioria das pessoas, o que está controlando a gente são os nossos desejos. Arjuna fala com Krishna do Bhagavad Gita, e a pergunta de Arjuna a Krishna é: tudo que você está me explicando faz sentido. Eu entendo o enquadramento que você está me apresentando. Tudo faz sentido. Mas então, tendo essa sabedoria toda, por que nós não conseguimos simplesmente corrigir o nosso comportamento de um momento para o outro e alcançar então a tal realização? Esse estado de ser tão abstrato que nós todos gostaríamos de alcançar. E o que Krishna responde? Simples. O inimigo deste mundo é o desejo. Porque o que é o desejo na realidade? O que é um desejo? Não é uma imaginação? Uma projeção de um futuro que você gostaria que fosse real? Mas onde é que nós estamos agora? No futuro ou no presente? O que é que nós temos à nossa frente? Nós temos algo real e concreto? Mas em vez de aceitar isso e viver no momento, nós vivemos sempre ou no futuro ou no passado. As pessoas sem motivação, tristes, muitas vezes sofrem de depressão. Por quê? Porque vivem no passado. Vivem numa realidade que já não podem mudar. Não podem se livrar desse passado. E sofrem com isso. Você acha que uma pessoa assim pode ser livre? Então como é que você se livra do passado? Me diga. Fatalmente já aconteceu. Você não pode voltar atrás. Não é? Então o que você pode fazer? Aceitar, perdoar e largar? Por quê? Porque não é real. E você vai me dizer, mas como não é real? Não é real. A única coisa real é o agora. O passado já foi real, mas já não é real. Eu já tive 10 anos de idade. Isso é real? Já foi real. Continua sendo real agora? Não. Eu não tenho 10 anos de idade. Às vezes eu acho que eu tenho em termos espirituais, mas esse é outro assunto. Em termos materiais eu me sinto muito mais velho que eu sou. Vida é complicada às vezes. Então o passado não existe. O passado só existe na nossa mente porque a gente não larga. A gente não deixa o passado no passado. O futuro é real? Não. Nós podemos projetar de uma forma racional e inteligente o que provavelmente vai acontecer. Como? Observando os padrões da vida, observando como as coisas funcionam, a gente consegue medir até certo nível de confiança o que é que vai acontecer no futuro. Correto. Mas não deixa de ser uma aposta. Porque em qualquer momento, qualquer coisa pode acontecer que muda tudo isso. Guruji sempre fala, meu mestre espiritual em todos os satsangs diz, você sabe quando você vai morrer? E as pessoas dizem, ai, mas esse mestre fala sobre o amor? Por que ele está agora falando sobre morte, tentando assustar todo mundo? Porque isso faz parte de um caminho de verdadeiro amor. Você tem que fazer as pazes com tudo que bloqueia esse amor. O medo do futuro, ou a falta de aceitação do inevitável, é um bloqueio para o amor fluir, para a sua essência se manifestar. Porque eu estou tentando falar com vocês sobre o que é liberdade. E para saber o que é liberdade, a gente tem que saber o que nos controla. Eu preciso saber primeiro o que me está controlando, para poder saber se eu sou capaz e se eu quero me livrar desse controle e me tornar verdadeiramente livre. Eu não posso fazer isso se eu nem tenho noção do que está me prendendo. Não é? Então, o medo, para além do desejo, está falando sobre o desejo e falando sobre o passado, o futuro, etc. Mas o medo é um aspecto que vem da mesma origem do desejo, que é a imaginação, ok? Projeção mental, que condiciona a nossa vida muito. Vou te dar um exemplo.
Guruji, primeira vez que eu encontrei com ele em 2006, como o Padmadas mencionou, eu não tinha grandes ambições espirituais, acredita? Eu tinha 15 anos. Eu estava interessado em outras coisas, mas como a minha mãe quis encontrar com esse mestre espiritual, eu disse, vamos nessa. E eu fui. E eu te vou dizer uma coisa, a única coisa que realmente me marcou nesse encontro foi o sorriso dele. Porque ele tinha 27 anos, o Guruji. E ele tinha um sorriso tão grande e tão sincero, que eu saí de lá pensando assim, eu nunca vi alguém sorrindo como esse homem. Alguma coisa ele deve saber que eu não sei. E isso me perturbou. Eu quero saber o que ele sabe que eu não sei. O que ele tem que eu não tenho. Alguma coisa é. E eu fui para o espelho. E eu fiquei em frente do espelho fazendo assim. Me comparando com ele. Pensando, E agora? Já agora, para vocês não passarem pela mesma dificuldade que eu passei, não se comparem com Paramahamsa Vishwananda. Não é boa ideia. Ele é bem anormal nesse sentido. Aí eu fui progredindo nesse caminho até o ponto de entender que na realidade tudo que eu estava procurando era ser feliz, como eu vi que ele era feliz. Agora, o enquadramento dessa felicidade, ideias filosóficas ou religiosas ou tudo isso, não tinha interesse nenhum. Isso eram coisas para mim que eram, se calhar, ferramentas ou um enquadramento para que eu possa eventualmente chegar ao meu verdadeiro objetivo, que é, eu quero ser tão feliz quanto esse homem. Por que esse homem? Porque até aquele momento da minha vida tinha sido a pessoa mais feliz que eu tinha encontrado na minha vida. E se tivesse encontrado uma pessoa mais feliz do que ele, então essa pessoa teria tornado a minha referência. Ok? E o que eu podia fazer? Eu tentei esquecer ele, eu tentei ignorar ele, eu tentei fingir que não tinha visto o que eu vi, porque não era nada conveniente. E eu continuei fazendo as coisas que me traziam felicidade antes de ter conhecido ele. E sempre que eu fazia essas coisas, espelho, bosta. E agora? E só tinha mais uma opção, que é, eu fui falar com ele e disse assim, então, tem uma pergunta para você. Você pode me ensinar a ser tão feliz como você? E ele sorriu, aquele sorriso chato, e disse, claro, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo, que é o propósito inteiro dele: ensinar, guiar, instruir, partilhar a essência dele. Por quê? Porque ele é livre. E eu disse, você pode me ensinar? Ele disse, posso. E eu disse, pronto, então não sei como isso funciona, então qual é o próximo passo? Você pode ser o meu guia espiritual, o meu mestre? Ele disse, posso. Ok. Então qual é a primeira aula? Ele disse, nada, paciência. Pronto. E ao longo dos anos eu fui aprendendo, passo a passo, experiência após experiência. Se você me perguntar hoje o que é felicidade, ou se eu me sinto feliz, eu vou dizer que eu ainda não sei o que é felicidade. Eu sei descrever sintomas da felicidade, descrições da felicidade, mas a felicidade em si eu ainda não a enxerguei por completo. Então eu não me sinto capaz de definir na perfeição o que é felicidade. O que é o amor? Igualmente eu não sei te dizer. E você pode me questionar, mas como? Nós todos amamos. E eu até aceito, nós todos temos amor. Claro que sim. Certo? Mas vejam bem, o amor humano tem um defeito que é tão escondido, e às vezes, de vez em quando se revela, mas normalmente se esconde tão bem que nós nem nos apercebemos que esse defeito existe. Então nós não tentamos resolver esse defeito porque imaginamos que ele não existe.
Fingimos que não existe. A gente levanta o tapete, está aqui o defeito, e vou fingir que eu sou a pessoa mais feliz e concretizada e amorosa do universo. Qual é o defeito do amor humano? É só um. Que por detrás do amor humano, entre mãe e filha, marido e mulher, amigo e amiga, quem for que seja, é o medo. Como assim? O medo que o amor que você tem pela pessoa não vai ser retribuído, e o amor que você tem pela pessoa não é eterno, porque a pessoa pode morrer, tal como você, ou pior, a pessoa pode, pelo seu próprio livre-arbítrio, escolher sair da sua vida, sem você ter feito qualquer coisa errada. E quando eu entendi isso, eu entendi a maior tragédia humana, que é, nós podemos amar perfeitamente, sem cometer um único erro. Um serviço, um amor, uma vontade de ajudar o próximo, com todas as intenções mais puras e imagináveis. E mesmo assim a pessoa pode acordar um dia e dizer, mas eu não te amo. E tu vais te sentir concretizado e completo, porque tudo que nós queremos é amar, mas também sermos amados, porque o amor é uma expressão e uma experiência, certo? Não é só uma coisa que fazemos, já o que recebemos também, que sentimos. Agora, eu estou falando do amor, mas podíamos trocar o amor pela bem-aventurança, pela felicidade, depende de como você vai encaixar isso na sua mente. E eu não estou tão preso à palavra em si, eu estou mais conectado com a experiência em si do que com a palavra, ok? Então não fiquem presos na palavra, mas entendem que eu estou a tentar transmitir, que é como nós sentimos uma constante preocupação ou um medo, que aquilo que nós mais valorizamos, que é esse amor, ou essa felicidade, ou essa bem-aventurança, ou esse sentimento de sentirmos plenos e completos e concretizados, está baseado em coisas fora do nosso controle, você vive em um medo constante, que às vezes se esconde de você e às vezes se revela. O medo de perder aquilo que você mais valoriza. E você é uma pessoa livre enquanto você sente esse medo? Como? Porque esse medo te controla as suas ações. Vou te contar uma história real. Eu tinha um amigo, ele tinha uma namorada e eles se amavam muito, mas ela era muito mais bonita do que ele, vamos ser honestos. Acontece de vez em quando, né? Ela era muito mais bonita do que ele, e ele se sentia dia após dia mais e mais preocupado que eventualmente ela ia se aperceber disso. Ela nunca deu qualquer sinal que essa fosse a opinião dela, mas como ele tinha essa opinião, ele tinha essa visão, ele criou um monstro de 7 cabeças dentro dele, que imaginava todas as possibilidades dessa pessoa abandonar ele, porque fazia todo sentido na mente dele. Não iria ser uma traição, iria ser a coisa mais lógica possível, porque como é que ela iria se sentir concretizada e satisfeita com ele? Ok? Agora, todos nós podemos dizer que isso é uma invenção, é uma fantasia negativa, não tem nada a ver com a realidade, porque o amor e uma conexão não é baseada só em aparências físicas, nós sabemos disso, não é? Mas tenta dizer isso para aquela pessoa que está inventando essa história naquele momento. E chegou um ponto que ele quebrou o relacionamento com ela. E ela perguntou, mas por quê? Eu te amo. E ele disse, eu não consigo viver com um medo constante que eu vou te perder, porque você vai me trair, ou vai escolher outro homem qualquer. E ela, mas eu uma vez na minha vida te dei alguma razão para sentir dessa maneira? E ele teve que aceitar que a resposta era não, mas ele não conseguia viver com a projeção mental, o medo
que estava controlando as suas decisões e o seu modo de ser por completo. Era uma coisa racional? Não. Era uma coisa que estava baseado em alguma realidade concreta? Não. Mas diz para aquele homem que não era uma coisa real para ele. O medo pode ser imaginação, como nessa história que eu te contei agora, mas imaginação não quer dizer que não é real. Entendem o que eu estou dizendo? Uma coisa pode não ser real literalmente, mas não deixa de ser real no mundo da fenomenologia, que é na experiência subjetiva que nós temos. Para aquela pessoa era uma coisa muito real o que estava acontecendo naquela dinâmica entre eles. Então você vê como uma pessoa é capaz de perder algo tão importante e valioso na vida. Por quê? Porque algo estava controlando ele. Ele não queria perder ela, mas ele acabou perdendo. Por quê? Porque ele não controlava ele próprio. Ele não foi capaz de dizer: medo, vai para o lixo. Eu não acredito na história que você está me contando. Imaginação? Não. Eu não quero ter esse pensamento. Eu não quero sentir essa inveja. Eu não quero me sentir inferior. Eu não quero ABC. A capacidade de se autocontrolar, então, se torna a coisa mais fundamental para eventualmente conseguir construir uma vida verdadeiramente livre, feliz e satisfatória. Porque se você não chegar a esse ponto de autocontrole, você está arriscando, em qualquer momento da sua vida, uma parte de você que você não controla vai agir contra os seus interesses. E você não vai conseguir dizer não. Porque é essa a definição do problema. Eu não te controlo, então eu posso dizer não, mas não quer dizer que você vai parar. Entende o problema? Até vocês não alcançarem o autocontrole verdadeiro, tudo é possível na sua vida. Positivo e negativo. E vocês podem chamar isso de uma aventura, vocês podem chamar isso de normal. Pronto, some. Você tem razão, tudo que você diz faz sentido, mas é a vida. Isso aqui é ser humano. Não. Isso é o que é ser um ser humano normal. Eu não escolho ser um ser humano normal. Por quê? Se eu tive a sorte de encontrar um ser humano anormal, por que eu não hei de acreditar que isso também é possível para mim? Eu vou acreditar, em vez disso, que ele é o único que é capaz de ser feliz e nós todos temos que viver com essa tristeza que eu acabei de explicar e demonstrar? Não, não é isso que eu acredito. E não foi isso que ele me disse? Ele disse: não, vocês são todos capazes. Então, para mim, falar de coisas como a liberdade é falar de uma peça do puzzle. A liberdade é uma parte de uma vida completa. Mas temos que entender as outras partes para podermos montar o puzzle, uma peça de cada vez. Então eu disse que ia falar sobre alguns dos pilares, lembram? Dos pilares, 12 pilares de uma vida ética, de uma vida correta. Vou falar sobre 3. Os primeiros 3, para mim, eu acho mais interessantes para a gente começar a trabalhar um pouco esse processo, é não roubar. Asteya, se chama o princípio em sânscrito. Não roubar. Não roubar, como assim? Eu não roubo coisas de pessoas. Se eu estivesse aqui a roubar coisas, eu ia para a cadeia. Ok, não. Eu não estou a falar de roubar coisas assim. Você vai para o supermercado, você rouba... O que vocês iam roubar no supermercado? Uma garrafa de vinho, não sei. Roubar objetos não é o problema. A questão é roubar o tempo das pessoas, roubar as oportunidades de sermos felizes a nós próprios. Nós roubamos muitas coisas, na realidade, em formas mais sutis. Ok? Então é o primeiro princípio. Vou expandir um pouco mais, se a gente tiver tempo. Segundo, é Satyam. Satyam
em sânscrito significa a verdade. Versão mais simples, todos nós deveríamos dizer a verdade sempre. Ok? Mentiras são más. Ok. Mas isso é uma versão simples demais. O que é a verdade? No mundo de opiniões, o que é a verdade? Não é? Eu tenho a minha verdade, vocês têm a sua. Vamos brigar intelectualmente, vamos brigar fisicamente, vamos brigar emocionalmente, até um ganhar, e quem ganhou tem o direito de dizer: isto é a verdade. Muitas vezes é assim, não é? Mas então o que é a verdade? Tirando essa busca, como é que nós deveríamos utilizar a verdade? É outra questão. Porque a verdade não é inerentemente uma coisa boa. Depende de como você a usa. Porque você pode usar a verdade para magoar alguém. Certo? Imagina que temos aqui alguém hoje que na semana passada a mãe dessa pessoa morreu. Imagina. E eu sento aqui e constantemente ao longo do meu satsang, a palestra que eu vou dar aqui, eu digo assim: e não se esqueçam, a mãe desse fulano morreu semana passada. E outro pormenor, a mãe desse fulano morreu na semana passada. E eu fico dizendo isso cada 2 minutos. Eu estou dizendo a verdade. Mas é agradável? Tem algum propósito? Qual é a minha intenção? É humilhar? É magoar? É machucar a pessoa? Então, verdades são coisas, na realidade, não tão importantes quanto a intenção por detrás da verdade. E isso é uma coisa muito mais complexa. Não o resultado. Atenção, escutem bem o que eu estou dizendo. Você pode dizer uma verdade que acaba magoando a pessoa, mas se a tua intenção foi ajudar a pessoa, é uma verdade dura que a pessoa tinha que encarar para poder sarar e chegar a um ponto mais saudável na sua vida. Eu não tenho problema nenhum com isso. Então não é simplesmente porque a verdade causou mágoa à pessoa que se torna uma coisa negativa. Não. Tem tudo a ver com a minha intenção, o meu uso da ferramenta que se chama a verdade. Entende? Pais e mães, quantas vezes vocês não tiveram que mentir para as vossas crianças? E vocês podem pensar: mentir para a criança? Quando? Quando? Vamos falar sobre Temos crianças aqui? Temos. Ok. Quase que eu fiz algo que não devia ter feito. Ok, ainda bem. Eu me controlei, você viu? Mas a gente faz isso. Eu me lembro, quando eu era criança, eu estava aqui em Portugal, estava no Algarve, a gente estava num shopping em Portimão, e eu fui para uma loja onde estavam vendendo videogames. Então tinha lá PlayStation, essas cenas todas. Eu queria uma PlayStation. E eu não entendia nada de dinheiro. Então, para mim, aquilo custava a mesma coisa que um pacote de biscoitos. Okay? Eu disse: mãe, eu quero a PlayStation. E a minha mãe disse: não. A gente volta depois, quando voltar. Quando voltar, exatamente. Começou por aí. Eu disse: não. Aí eu fiz uma birra. Não, mas eu quero. Foi uma coisa horrorosa. E eu tenho memória plena da birra que eu fiz. Foi uma coisa que até hoje eu tenho vergonha. Ainda não consegui largar dessa memória. Coisa horrível. Coitada da minha mãe. E eu me jogando no chão do shopping, gritando, batendo no chão: eu quero a minha PlayStation. E a minha mãe, sozinha comigo, com o shopping inteiro olhando para ela. Ai meu Deus. Obviamente julgando a minha mãe, julgando a mim, etc. E ela não tinha culpa nenhuma. Eu é que estava sendo um tarado mental, tendo um treco em frente da minha mãe porque eu queria a PlayStation. E ela vira para mim e diz assim: ela vira para mim e diz assim: bom, não, a gente não pode, ok? Porque nesse momento
eu não trouxe dinheiro suficiente para comprar. Ok? Eu não tenho comigo. Não é que ela não tinha o dinheiro, mas não trouxe nesse momento. Então, o que ela disse? Se você se comportar bem, a gente tem que ver algumas coisas, mas é possível que, eventualmente, eu possa te comprar essa PlayStation. Se você falar agora com a minha mãe, você tinha intenção de me comprar uma naquele dia? Não. Ela teria o dinheiro? Não ia ter o dinheiro para comprar. Porque minha mãe, naquela altura, eu não entendia, mas a gente ia passar por uma fase super pobre. A gente não tinha dinheiro nenhum. Mas eu era uma criança. E ela não queria colocar o peso dessa responsabilidade em cima de mim e explicar: olha, filho, a gente praticamente não tem dinheiro para pôr comida na mesa. E você vai fazer um treco aqui no shopping por causa de uma PlayStation? Seria verdade. Era verdade. E ela não me disse essa verdade. E sabe quando eu entendi isso? Quando eu cresci e entendi o que é o valor de €1. Certo? Aí, com uma certa maturidade, eu posso olhar para trás e dizer: agora eu entendo a dificuldade de dizer a verdade, como apresentar a verdade, como fazer isso, como fazer aquilo, etc. E eu entendi que muitas vezes a versão que nós temos do mundo preta e branca, entre a verdade e a mentira, é uma coisa simples demais. O mundo não é tão simples. E o que tem muito mais valor, na minha opinião, é a intenção que a minha mãe tinha. A minha mãe não queria me magoar, mas ao mesmo tempo não queria me estressar com preocupações que eu não podia resolver como uma criança de 8 anos. Entende? Então ela não queria colocar a responsabilidade em cima de mim, sabendo que eu não era capaz de resolver esse problema, mas ao mesmo tempo não queria mentir. Então esse conflito, essa coisa tão sutil e tão complexa, é uma coisa que eu perdoei a minha mãe facilmente, e até fui falar com ela e disse: mãe, desculpa por ter sido como eu fui. Mas você acha que naquele dia eu fui para casa me sentindo envergonhado? Não, eu tinha raiva da minha mãe, porque ela não me comprou uma PlayStation. Agora, se essa história parece um pouco aleatória, veja dessa forma. É fácil de entender o porquê dessa história, porque eu era uma criança de 8 anos, minha mãe era uma adulta, certo? Mas a gente tem uma crença falsa que é: só por termos 30, 40, 50, 60 anos agora, nós deixamos de ser pessoas com ignorâncias e com faltas de perspectiva e com partes imaduras dentro de nós também. Nós continuamos sendo crianças em muitos aspectos. Eu, quando tive uma conversa com Guruji, ele disse assim, após a minha iniciação, eu fui iniciado como devoto dele, ele disse assim: parabéns, nasceste pela segunda vez. Eu disse: sim, tinha lido alguma coisa sobre isso na Bíblia, né? Legal. E ele disse assim: sim, mas você sabe o que isso significa? E eu disse: o que isso significa? Isso significa que você tem 0 anos de idade. E eu: ok. Não fazia a mínima ideia do que isso significava na realidade. Hoje em dia, eu entendo perfeitamente. Eu agora me considero um adolescente na espiritualidade. Estou passando por minha fase adolescente. Já entendo um pouco sobre o mundo, tenho algumas responsabilidades, mas ainda me acho o máximo. Que é o problema dos adolescentes, não é? Aí você vai crescendo, eventualmente você se torna adulto e você vai entendendo um pouco mais o que é a humildade. Você ganha novas perspectivas, não é? Nós todos sabemos isso. Acredita no que eu estou dizendo. Vocês podem saber muito deste mundo material. Vocês podem entender muito, ter muita experiência, maturidade, tudo isso, muitas competências. Mas em termos espirituais, quando eu falo em termos espirituais, eu estou dizendo caráter, autocontrole, saber distinguir entre o certo e o errado, saber controlar os seus impulsos, os seus desejos, saber escolher e conseguir que essa escolha tenha consequência entre ser feliz ou ser infeliz, entre ser positivo e negativo. Nisso nós todos somos crianças e temos que saber crescer nesse percurso.
Me diga uma coisa, vocês conhecem pessoas de uma certa idade que demonstram defeitos naquilo que eu acabei de dizer? Que não tem esse autocontrole, que não tem essa sabedoria para saber escolher a positividade e não a negatividade. Vocês conhecem alguém assim? Não é? Vocês se reconhecem, se calhar, nisso também um pouco? E se a resposta é sim, e eu estou vendo algumas caras que indicam que é sim, então não há vergonha nenhuma em aceitar que vocês são crianças em termos espirituais. O primeiro passo da transformação é a aceitação. Se você não aceita que você está doente, você nunca vai aceitar o medicamento. Entende o que eu estou dizendo? Se você não aceita que está doente, você não vai pedir ajuda ao médico. Você não vai tomar os medicamentos. Você não vai seguir as instruções com disciplina e você não vai se curar. Porque você não está disposto a aceitar o que é evidente. Você levanta o tapete, joga para baixo e finge que você é uma pessoa perfeita. O problema é o seguinte: você pode convencer qualquer pessoa durante algum tempo, mas sabe quem vocês não conseguem convencer? Vocês próprios. Vocês podem usar 20 máscaras cada dia, trocando as máscaras dependendo de quem está à tua frente. Mas quando você vai deitar na sua cama para dormir, você tira a máscara. Aí você sabe quem você é. E te digo uma coisa, não façam isso. O mais que parece ser conveniente, o mais que parece ser o caminho mais fácil para viver neste mundo complexo, não façam isso. O preço é alto demais. O preço que vocês vão pagar é alto demais. Porque se vocês não conseguem ter orgulho, e eu falo orgulho no sentido positivo, se vocês não são capazes ou não conseguem sentir orgulho de quem vocês são, independentemente de quanto dinheiro ou sucesso material vocês têm, ou qualquer fatores externos, se você não é capaz de sentir orgulho de quem você é, você vai ter uma vida muito, muito difícil. Porque você tem que viver com a sua mente 24 horas por dia. Com teu marido você pode viver umas 10, 12, 14 horas por dia, porque vocês os dois vão dormir. Então, no mínimo, tem algumas horas de descanso. Com meu guru, eu não tenho chance nenhuma. Ele leu meus pensamentos 24 horas por dia. Terrível. Mas esse é outro assunto. Mas comigo próprio, começa aqui. O trabalho todo começa aqui. E se eu reconheço que eu não tenho orgulho de quem eu sou, isso não é ser negativo, não é dar chicotadas. Não. Esquece tudo isso. Quando a gente fala de self-love, esquece todos os ditados que você viu no Instagram e coisas assim. Não, a gente tem que mergulhar numa coisa muito mais real, muito mais profunda, que é: vamos transformar quem nós somos? E se eu escolho transformar quem eu sou, o primeiro passo é: eu tenho que assumir responsabilidade por quem eu sou. Eu não posso culpar ninguém. Eu não posso apontar o dedo ao meu pai, à minha mãe, a Deus, ao meu vizinho, ao meu amigo. Eu tenho que aceitar: eu sou a pessoa que é capaz de mudar quem eu sou hoje para quem eu posso ser eventualmente. Eu tenho que querer isso. Eu tenho que viver no momento, com os pés no chão, enraizado, e encarar esse desafio com responsabilidade completa. Eu não posso me fazer de vítima. Eu não posso jogar essa responsabilidade para cima de qualquer outra pessoa. E é um passo tão difícil, mas tão profundo, que transforma a sua vida. Só tomar esse passo. Imagine então concretizar esse processo inteiro e chegar à conclusão desse processo. Se simplesmente se olhar no espelho e tirar todos os elementos de vitimização que vocês têm e dizer: eu assumo a responsabilidade e eu vou mudar, porque eu escolho ser diferente. E a minha jornada ao autocontrole começa hoje.
Eu não aceito ser controlado pelo meu medo, eu não aceito ser controlado pelos meus desejos que eu não quero ter, eu não aceito ser controlado por outras pessoas. Esse é o começo do processo de transformação. Mas, aqui deixo um aviso. Dizer tudo o que eu acabei de dizer não quer dizer que você olha para o mundo e olha para outros e você diz que se lixem. Não é isso que eu estou dizendo. Ok? Porque pessoas, às vezes, quando começam nesse caminho, eu é que vou ser quem eu sou agora, autenticamente, e eu não aceito o controle de ninguém, o que acabam dizendo, eventualmente, é aqui, ó, para o mundo inteiro. Perdão. Ok? Mas não façam isso. Porque a sua verdadeira essência, quem vocês realmente são, nunca faria isso. Porque a tua essência não é só livre, é amorosa e boa também. E tem carinho e compaixão pelos outros. Então você tem que viver a sua verdade autêntica, sem que isso chegue ao ponto de vocês invadirem ou machucarem ou criarem conflitos desnecessários na vida e no processo dos outros, que também têm o mesmo percurso. Ai, muito complicado. Mas tudo isso começa com uma simples escolha. Tudo isso começa com uma simples escolha. E essa escolha não pode ser feita se você não a reconhece. É por isso que eu disse, nós temos várias definições do que é liberdade. E 99% delas tem a ver com eu quero fazer isto. E eu estou a chamar a atenção ao 1% que é e as coisas que você não quer fazer. Ok? Foquem nisso. E entendam individualmente. Não projetem isso para cima de mim. No seu processo individual, em casa. Pensem bem. É verdade que eu sinto coisas e penso coisas e faço coisas que eu não quero fazer? E se isso é verdade, faz a sua lista. Vai ser uma lista longa, infelizmente. E aí, toma o primeiro passo. Se eu sou controlado por tudo isso aqui, então, passo a passo, vamos reverter isso. Eu tenho que ganhar controle sobre cada uma dessas coisas. Última história para acabar. Pode ser? Falta o terceiro. Falta o terceiro? Eu falei de Asteya, Satya. Não falei o terceiro? Verdade, não falei. Ok. Terceiro é Dhanam. Dhanam significa caridade. Mas caridade não no sentido, vou dar dinheiro para o pobre. Você pode fazer isso também, atenção. Não estou dizendo que não é para fazer isso. Caridade significa que com cada passo que você toma na direção certa, partilha isso com os outros. Não guarda só para você. Porque se todos nós tivermos essa atitude, nós todos chegamos lá mais rápido. Entende? Uma vez, estava com o Guruji, eu e um amigo meu, ambos nós discípulos dele, e esse cara estava se sentindo muito humilde nesse dia. E ele vira para o Guruji e diz assim: Guruji, estava pensando hoje, quem sou eu para ensinar alguém qualquer coisa? Eu sou um cego, então eu simplesmente sou o cego guiando os cegos. Quem sou eu para ensinar, para dar palestras, para fazer tudo isto? Eu não sou ninguém. Se achando o máximo por ter tanta humildade. E o Guruji olhou para ele assim, olha para mim e diz assim: o que você acha? Eu disse: bom, eu não tenho tanta humildade. Em primeiro lugar, eu acho o seguinte: eu posso não ter aprendido tudo e eu posso não ter a visão completa. Eu reconheço isso 100%. Mas se eu não me sinto capaz de ensinar nada ou de transmitir nada,
isso significa que ao longo de todos esses anos eu não ganhei nada de valor, nem de você, nem deste processo, nem do meu trabalho, nem do meu esforço. E se eu não reconheço qualquer valor naquilo que eu tenho e que eu posso então partilhar com vocês, então eu estou aqui a fazer o quê? O maior fracasso da minha vida. Mais de 10 anos de caminho e não tenho nada de valor para dar para ninguém. Isso significa que eu não recebi nada de valor, porque eu só posso dar para os outros o que eu tenho. A gente não pode dar o que a gente não tem. Entende? Então, o meu colega, ele consegue dar uma realização plena para outros? Não, porque ele também não tem essa realização. Mas isso não quer dizer que eu não posso dar 3 ou 4 passos dos 10 que você precisa tomar, se eu já tenho esses 3 ou 4 feitos. O que eu não posso fazer é fingir que eu tenho os 10 passos feitos e dizer, está aqui o processo perfeito. Isso é arrogância. Isso é mentira. Mas dizer, gente, isso aqui é um passo individual, é um caminho individual, com vários passos, mas aqui estão os primeiros 3 que você pode tomar. Aqui estão algumas ferramentas que você pode usar para o teu caminho, que funcionaram na minha vida, que tem um efeito magnífico na minha vida. Estou te convidando para desfrutar dos mesmos resultados que eu tenho e eu alcancei ao longo da minha vida. Então, para mim, eu não concordo nada com o que o meu colega humilde está dizendo hoje. Aí o Guruji disse que eu estava certo e eu me senti ainda menos humilde. É tão bom estar certo, não é? Então, quando eu falo de caridade, Dhanam, eu falo disso. Não sintam medo de partilhar o que vocês têm de bom para ajudar, porque é um caminho tão longo, complexo para cada pessoa, que qualquer ajuda é boa. Por isso que o Guruji sempre enfatiza viver a espiritualidade em comunidade, não a só. Tenta partilhar o tempo com outros, tenta conversar com outros, tenta praticar e se juntar como nós estamos a fazer hoje, porque uma espiritualidade individual ao ponto de isolação te limita muito, porque você está te negando a você próprio tantas aprendizagens, tantas experiências, tanta ajuda. Não quer dizer que não é possível. Vocês podem alcançar tudo sozinhos também. Mas se existe ajuda disponível, por que rejeitar? Não é? Então, se você gostaria de receber ajuda, então, por favor, igualmente sinta a necessidade e vontade de dar ajuda também. Não é só receber, é dar também. Isso é que é caridade. O princípio da caridade é isso. É, se eu tenho mais do que eu preciso, está aqui para vocês também. Okay? Eu não guardo, protegi, me fechei. Mas eu ia contar a última história, não foi? Agora tem que lembrar qual era a última história. Estava falando do quê? Liberdade, né? Estou brincando. Sim, ok. Já me lembrei. Quando nós estamos falando sobre um processo de aceitação, autocontrole, transformação, eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um amigo que tem muitos vícios na vida, ok? E não são os vícios óbvios, não é drogas, álcool, não são essas coisas mais óbvias, são coisas mais sutis. Por exemplo, fama, apego a uma boa reputação, à sua imagem, ok? E eu não digo em termos de fama assim, milhares de pessoas, não. Eu digo as 3, 4 pessoas que estão em volta dele. Okay? E essa pessoa estava tão cega com esse apego que não tinha noção nenhuma de algo que era tão óbvio para todas as outras pessoas. Okay? Então não tinha como começar a resolver esse trabalho. Por que era um problema? Porque era um defeito grande. Porque essa pessoa começou a se perder tanto
no jogo de querer agradar os outros, e não estava querendo agradar os outros porque ele tinha baixa autoestima, estava querendo agradar os outros porque assim ele entendia que se os outros gostam de mim, eu vou gostar ainda mais de mim. Não é que já não gosto, mas eu vou gostar ainda mais. Porque é uma questão de... É um diálogo interno, que é... Se eu já gosto de mim, mas ela também gosta, e ela também, então eu tenho ainda mais razão para gostar, porque foi confirmado por outras pessoas também. Então, eu sou excelente. Ok? E é um caminho para a felicidade. Mas qual é o problema desse caminho? Mais e mais essa pessoa estava agradando os outros, mais ele perdia. Por quê? Para agradar ela, eu tenho que agir dessa maneira. Mas essa maneira não agrada a ela. Né? Então eu ganhei o afeto dela, mas eu perdi o dela. E no meio disso tudo, o que eu vi é que essa pessoa se perdeu por completo. Ao ponto que eu peguei nas mãos dele e disse, vamos dar uma caminhada. Isso foi uns anos atrás. Eu disse, eu não sou o teu guru, eu sou teu amigo, mas eu quero ser honesto contigo, porque eu não sei se existe alguém na tua vida que está sendo honesto contigo nesse momento. Eu quero te ajudar, mas se você não quiser, só avisar e eu paro. Ok? Quem é que você é? Foi a minha pergunta que eu fiz. Ele olhou para mim e me disse o nome dele, que eu não vou repetir. Ele disse, eu sou o Zé Miguel. Vamos imaginar. Ele não é português, então de certeza que o nome dele não é Zé Miguel, mas pronto. Eu sou o Zé Miguel. Ele disse, tá bem, Zé Miguel, mas quem é que você é? Aí ele disse, deixa de ser espiritual. Ele disse, deixa de ser espiritual? Um pouco complicado para mim, mas ok. Não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou querendo ouvir, eu sou uma alma, eu sou uma parte eterna de Deus. Não é isso que eu quero ouvir. Quem é que você é? Ele ficava mais e mais zangado comigo, mais eu perguntava. Aí ele virou para mim, então quem é que você é? Já que você é tão esperto. Ficou zangado comigo. Quem é que você é? Eu disse, eu sou discípulo de Paramahansa Vishnunanda, eu sou servo de Deus, eu acordo todos os dias tentando seguir as instruções dele ao máximo nível possível, sabendo que eu tenho defeitos A, B e C, mas eu encaro ele todos os dias com a intenção de ultrapassar eles. Isso é a pessoa que eu sou, uma pessoa que está disposta a encarar o que está no meu caminho para alcançar o meu objetivo da minha vida. Meu objetivo é o amor incondicional. Isso é quem eu sou. Ele olhou para mim. Ok. Disse, repito, quem é que você é? E ele disse, eu não sei. E sabe por quê? Você é um barco no meio do oceano, sem uma bússola, você não sabe onde é o norte, você não tem direção, porque você estava indo em tantas direções diferentes para concretizar tantos desejos diferentes e agradar tantas pessoas diferentes, que no meio disso tudo você se perdeu por completo. Você ainda tem um barco, você ainda tem a capacidade de corrigir isso tudo, mas você vai ter que tomar alguns passos nessa direção. Tem que mudar os hábitos. E se eu sou teu amigo, eu posso te ajudar até o ponto que você quiser, ou até o ponto que você sente que está tendo algum efeito, mas você tem que querer. Me pergunte novamente quem eu sou. Ele me perguntou novamente, quem é que você é? Eu disse, eu sou uma pessoa respeitosa. Eu sou uma pessoa arrogante. Eu sou uma pessoa que tenta amar quando o mais fácil é odiar. Eu sou uma pessoa que não desiste.
E ele disse: por que entre essas coisas lindas você mencionou que você é arrogante? Ele disse: porque eu sou uma pessoa honesta. Mas eu escolho isso. Eu não deixo que os outros escolhem por mim. Sabe, a maioria das pessoas são respeitosas só circunstancialmente. Se você me mostra respeito, eu te mostro respeito. Se você me mostra carinho, eu te mostro carinho. Se você me amar primeiro, eu te amo em retorno. Mas eu não sou escravo dos outros. Isso não é quem eu sou. Eu sou servo de Deus. Eu escolho amar e respeitar, mesmo se vocês não me respeitam em volta, mesmo se vocês não me amam em troca. Porque isso tem nada a ver comigo, isso tem tudo a ver com vocês. Isso me diz quem você é, se você não escolhe me respeitar e você não escolhe me amar. Mas como é que eu vou deixar que isso define a minha pessoa? Nós somos dois seres diferentes. Eu tomei as minhas decisões e eu escolho te respeitar, porque é quem eu sou. Eu sou uma pessoa que respeita. Eu escolhi amar conscientemente, porque o mais fácil não é amar. Amar não é fácil. Entende o que eu estou dizendo? E no meio disso tudo eu reconheço que eu sou arrogante. Por quê? Negar para quê? Fingir para quê? Quem é que sai perdendo? Eu. Porque se eu finjo que eu não sou, como é que eu vou poder mudar isso um dia? Te digo, esse amigo meu, ele me escreveu uma carta 2 anos depois. Porque ele disse, na primeira linha: eu não sou capaz de te dizer essas coisas na tua cara. Porque eu não sou uma pessoa que chora. E ele me escreveu uma carta dizendo tudo o que ele é. Ele se definiu para mim e disse: muito obrigado por ter aberto os meus olhos ao ponto que eu, mesmo tendo o meu guia na minha vida, mesmo tendo o Paramount Solucionando, mesmo tendo o meu caminho, as minhas práticas, tudo isso, eu me perdi no meio dessas práticas, no meio desse caminho, tudo isso, porque eu escolhi me perder. Eu escolhi me entregar nas mãos de todos os outros. Então, com todo respeito, eu vou terminar assim. Eu estou tentando, dia após dia, tornar a versão mais perfeita, mais completa do que eu imagino que eu posso ser. E nesse processo, eu não estou dando o dedo do meio para nenhum de vocês. Mas eu também estou pouco interessado no que vocês acham que eu deveria ser. Porque a escolha é minha. E eu não sou escravo de vocês. Eu sou servo de Deus. Então os meus valores, quem eu sou, os meus princípios vão ser definidos em colaboração entre mim, meu guru e Deus. E se vocês querem entrar nessa parada, a porta está fechada. Por quê? Porque eu não preciso. Eu já tenho tantas opiniões aqui dentro, eu não preciso de mais. Mas se vocês quiserem partilhar todo o teu sucesso, todo o teu amor, tudo que vocês conseguiram ao longo do seu caminho comigo, eu aceito de coração aberto e eu vou partilhar em troca também. Uma partilha não tem nada a ver em querer mandar no outro, ou controlar o outro, ou definir o outro. Entende o que eu estou dizendo? Espero que sim. E que vocês tenham uma perspectiva um pouco mais ampla do que é o processo de chegar à liberdade através da espiritualidade. Digo,